Solo Leveling. Volume 2. Capítulo 30. Prisioneiros caçadores. Jinvou já esperava a pergunta e respondeu calmamente. Já estava lá quando eu acordei. Eu não faço ideia do que aconteceu. Song Xiu assentiu. Desde o dia que o primeiro portal apareceu 10 anos atrás, muitas coisas incríveis aconteceram no mundo. Uma delas é o fenômeno de seres despertados, agora chamados de caçadores. Dentre os caçadores curandeiros de Rank S, haviam aqueles que podiam restaurar completamente o corpo de um colega de equipe que tivesse seu corpo desmembrado. Enquanto na vítima ainda houvesse um resquício de vida, eles poderiam restaurá-lo. Então não era loucura pensar que alguns curandeiros de rank alto haviam restaurado a perna de Jinvou. Não seria certo para uma pessoa tão jovem ficar aleijada. Ainda bem que ele está recuperado. Song Xiu suspirou aliviado. Os olhos de Jinvou se moveram para o braço esquerdo do senhor. A manga que o cobria estava claramente vazia. Song Xiu riu vendo o jovem o encarar e esfregou seu ombro esquerdo. Não se preocupe com isso. É normal para um caçador na minha idade sofrer um acidente em uma raid. Eu fui sortudo de ter chegado tão longe antes de sofrer um. Song Xiu falou para Jinvou relaxar, mas suas palavras não chegaram nos espectadores. Oh meu Deus, aquele homem! Que horrível, deve ter sido de uma fera mágica. Pessoas passando sussurravam umas às outras sobre o braço do homem. Algumas crianças pararam e descaradamente encaravam. Jinvou esperava salvar o homem. Deveríamos ir para um lugar menos movimentado. Haviam muitas pessoas passando por ali. Se sentindo desconfortável com seus olhares, Song Xiu assentiu. Ainda haviam coisas que ele ainda queria conversar com Jinvou. Sim, seria bom. Os dois homens tentaram achar um canto pequeno para continuar a conversa. Enquanto andavam, Song Xiu notou algo. Os passos de Sung Si. Os passos de Jinvou eram incrivelmente leves. Mesmo ficando a seu lado, Song Xiu tinha dificuldades em detectar a presença dele. Como isso era possível? O caçador veterano sentiu que se ele e Jinvou lutassem nesse momento, ele não conseguiria nem tocar o jovem. Mesmo que ele fosse um rank C, enquanto Jinvou era um rank E. O que eu estou pensando agora? Song Xiu balançou sua cabeça. Nada daquilo importava no momento. Havia algo que ele queria dizer a Sung Si. Não, era algo que precisava ser falado. Encontrando um lugar apropriado, Song Xiu parou e Jinvou fez o mesmo. Virando-se para encará-lo, Song Xiu curvou-se para Jinvou antes que o jovem pudesse pará-lo. Sung Si. Eu tenho que te agradecer. Como um homem que era velho o suficiente para ser seu pai se curvou para ele, Jinvou ficou melancólico. Mesmo que ele tentasse pará-lo, Song Xiu não cedeu e continuou com sua cabeça baixada. 11 pessoas morreram por causa de mim. Graças a você, 6 de nós foram capazes de viver. Como minha responsabilidade era mais pesada naquele lugar, eu te agradeço em nome de todos os outros. Cada palavra foi do fundo do coração. Até Jinvou era capaz de sentir a sinceridade desse homem. Era uma situação inesperada, mas Jinvou não se sentiu mal. Inclusive, ele sentiu uma pontada de orgulho. Mas ele não podia deixar um senhor se curvar para ele assim para sempre. Arju-si, por favor, levante a cabeça. Com a súplica de Jinvou, Song Xiu ergueu sua cabeça. Só então seu telefone tocou. O senhor se desculpou e se virou para atender. Entendido. Vou estar aí. Terminando a chamada, o rosto de Song Xiu estava ríspido. Ele se virou para falar com Jinvou. Eu tenho que ir agora. O senhor falou como se ele tivesse assuntos privados para lidar, mas Jinvou já havia escutado toda a conversa por seus ouvidos.
Graças a seu status de sentidos elevados, sua audição naturalmente boa ficou ainda melhor. A chamada era da associação, que estava notificando Song Xiu de um portal que havia aparecido. Preocupado com o recém-liberado Jinvou, o senhor escondeu essa informação e estava tentando sair. Mas Jinvou não tinha intenção de deixar essa chance escapar de suas mãos. Era da associação, certo? Você ouviu a conversa. A associação vai chamar todos os caçadores afiliados de uma área para caso haja uma raid. Se Song Xiu foi contatado, certamente Jinvou seria também, se ele tivesse seu telefone. Essa era a chamada que Jinvou estava esperando. Eu vou também. Jovem. Song Xiu rapidamente ficou com um olhar de derrotado. Os dois homens chegaram no local marcado. Porque o portal tinha aparecido em uma zona residencial, a polícia já estava em volta, cercando a área. No entanto, não era necessário, visto que não haviam cidadãos barulhentos assistindo. Os portais que a associação acabava lidando eram aqueles que estavam próximos de uma quebra de dungeon, então as pessoas ficavam longe em caso de perigo. Além do mais, não é como se eles pudessem assistir os caçadores lutando nas dungeons, de qualquer forma. De vez em quando, uma criança curiosa se aproximava, mas ela seria espantada pela polícia. Jinvou e Song Xiu saíram do táxi e foram parados pela polícia. Poderiam, por favor, me mostrar sua identificação? Song Xiu tirou sua licença de caçador de sua carteira. Caçador Rank C, Song Xiu. Esse é meu colega, Sung Jinvou. Satisfeito, o policial permitiu a entrada. Estamos em seus cuidados, caçadores Nins. Vamos dar nosso melhor. Obrigado por seus serviços. Após trocarem cumprimentos suaves, os dois começaram a andar em direção ao portal. Jinvou andou atrás do senhor. Na frente do portal, uma funcionária da associação estava esperando. Era uma mulher jovem com óculos. Ela se aproximou da dupla. Caçador Song Xiu Nin. Como o caçador Sung Jinvou chegou aqui? Você não estava atendendo o telefone. Song Xiu respondeu por Jinvou. Nós estávamos juntos quando eu recebi a ligação. Ah, então foi isso? Nós só pensamos que o caçador Sung Jinvou estava evitando a chamada de novo. A funcionária riu da piada. Muito tempo atrás, ela estaria certa. Ter recebido uma lesão grave durante uma raid, Jinvou até desligou seu telefone com medo. Entretanto, ele teria que eventualmente ceder e aparecer, pois recusar a chamada da associação 3 vezes resultaria em expulsão. Pensando no passado, Jinvou sorriu amargamente. Ah, certo. Os outros caçadores já estão aqui. Por que não vão dizer oi? A funcionária gesticulou para os outros caçadores. Haviam somente 2 deles esperando. Depois do incidente na dungeon dupla, o número de caçadores na área caiu bastante. De acordo com Sonder Jussi, 2 dos sobreviventes escolheram se aposentar devido ao trauma. E Jurre-se era uma deles. Jinvou olhou em volta, mas não encontrou Jurre. Enquanto os dois se aproximavam, os caçadores que chegaram antes evitaram seus olhares. Jinvou apertou seus olhos. Claro! Eram 2 dos que haviam o abandonado no templo subterrâneo, Qin Sang-shik e o homem que largou o corpo ferido de Jinvou no chão. Fazia sentido eles estarem o evitando. Sung-si. Qin Sang-shik criou coragem e tentou fazer um cumprimento atrasado, mas foi reprimido pelos olhos frios de Jinvou. O homem fechou sua boca e foi embora. De longe, ele olhou para Jinvou e inclinou sua cabeça. Esse é realmente o Jinvou que eu conhecia? Seus olhos eram ferozes como os de uma fera mágica. O corpo de Qin Sang-shik estremeceu. Seus braços estavam cobertos de arrepios. Não era sua culpa,
Jin-Woo tinha levemente mostrado uma intenção assassina em seu olhar. Felizmente, o homem pegou o aviso e o evitou. Jin-Woo esperava que ele continuaria o encarando. Sung-si. Song-Shiu, que estava parado próximo de Jin-Woo, de repente sorriu. Aqui vem ela. Jin-Woo começou a virar sua cabeça na direção que o senhor estava apontando, mas antes que ele pudesse. Jin-Woo-se. Algo macio o apertou firmemente. Jurê-se. Enquanto Jin-Woo entrava em pânico, Jurê examinou seu corpo com lágrimas nos olhos. Você está bem? Está ferido em algum lugar? Sua perna. Como está sua perna? Jurê olhou entre o rosto de Jin-Woo e sua perna com surpresa. A magnitude era diferente, mas a resposta era a mesma que a de Song-Shiu. Ah, isso é. A explicação de Jin-Woo foi interrompida por uma voz alta. Ah, o amor jovem. Quente, quente, quente. Um homem em uniforme de prisioneiro estava assoviando na direção deles, acabando de sair do carro. Eles estão gravando um filme aqui perto. Enquanto Jin-Woo encarava confuso, um homem vestindo um terno saiu do assento de passageiros do carro. O homem avisou o prisioneiro. Cala a boca. O prisioneiro evitou seu olhar e olhou para outro lugar. Enquanto o homem de terno se virou de volta para o carro, o prisioneiro piscou para Jurê. Jin-Woo franziu a testa. Do carro, 2 outros homens saíram. Estavam todos vestindo uniforme de prisioneiro e algemados. O homem de terno levou os 3 prisioneiros na direção da funcionária da associação e a cumprimentou. Você finalmente chegou. Desculpa. O tráfego estava meio congestionado. A funcionária da associação deu ao homem alguns papéis, e ele começou a assiná-los um por um. Enquanto isso, a funcionária da associação chamou os outros caçadores. Esses homens são prisioneiros em um programa de trabalho voluntário que estarão indo com vocês caçadores nins da raid. As expressões dos caçadores escureceram. Kim Sang-shik deu um passo à frente. Prisioneiros em trabalho voluntário? Você está nos dizendo para irmos em raid com criminosos? Caçadores que cometeram crimes têm 2 escolhas. Completar a pena na prisão ou cooperar com a associação e reduzir sua sentença. A maioria escolhia a segunda opção. Esses criminosos estariam em trabalho voluntário. A funcionária se curvou em desculpas para os caçadores. Eu realmente tenho que me desculpar. O número de caçadores em nossa área caiu drasticamente. A associação disse que nós não temos escolha por enquanto. Felizmente, um caçador do Departamento de Vigilância de Caçadores estará os acompanhando, então vocês não devem se preocupar. Kim Sang-shik perguntou, suspeito. O caçador do Departamento de Vigilância vai entrar conosco também?